Olá, como vai você? Eu espero que você esteja muito bem. Nós estamos aqui novamente para a gente continuar falando de autoconhecimento. É, Vamos conversar um pouquinho, né? Você já reparou que nós somos reflexos de tudo aquilo que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, até esse momento aqui? E que muitas coisas que a gente acha que a gente foram falado por outras pessoas. Por exemplo, você é muito isso, você é muito aquilo. Você já reparou que você é tímida, quase não fala? Então, todas essas coisas que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida vai criando quem nós somos. A gente mesmo não é capaz de dizer como a gente é. Quando a gente fala isso, é por conta de alguma impressão do passado. Quando a gente é criança, a gente absorve muito dessas coisas, o que é muito normal, né? Porque uma criança, ela está aprendendo, ela está absorvendo conhecimento. Então, quando alguém te coloca algum adjetivo quando você é criança, automaticamente você absorve e aquilo se torna uma impressão para você. Isso aí vem ao longo da nossa infância e até da nossa adolescência, porque a gente ainda não está pronto, a gente ainda não é um adulto. Quantas coisas você já ouviu na tua vida quando você era criança? Na escola, por exemplo. Se você fala muito, você precisa se calar um pouco mais. Se você é agitado, você precisa quietar num lugar. Então, tudo isso vai moldando a gente. Tem muitas coisas que a gente ouve também dos nossos pais, né? Na cultura aqui do Brasil, né? Tudo que a gente ouve de um pai e de uma mãe, aquilo é muito importante para nós. Só que a gente esquece que o nosso pai e a nossa mãe, eles são seres humanos também. E muitas vezes, algumas coisas que eles falam pra gente é só o medo deles que a gente não dê certo na vida, mas não significa que sejam verdades absolutas a nosso respeito. Quando eles ditam como a gente precisa ser e como a gente precisa se comportar. Mas a gente absorve como criança, quando adolescente, mesmo que às vezes a gente se rebela um pouco contra o que o pai e a mãe falou, mas aquilo dentro da gente tem um peso muito grande. Então, tudo isso vai tornando quem a gente é. Quando a gente cresce e se torna um adulto, todas essas coisas, todos esses momentos que nós vivemos na vida de criança e na adolescência, isso faz parte de nós. Mas quando a gente fica adulto, principalmente as nossas frustrações, os nossos medos, a insegurança, tudo isso a gente não quer mais ter, porque a gente se tornou um adulto. Até enquanto a gente era criança e adolescente, tudo bem sentir essas coisas, né? Mas depois que a gente ficou adulto, a gente capta um modelo de adulto para a gente. E aí a gente passa a não considerar muito o que a gente sente de verdade, né? Isso aqui não é uma verdade absoluta também, tá? É só para a gente refletir. Concluindo, um adulto, ele não pode se sentir inseguro na hora de buscar um emprego novo. Um adulto não pode ter medo. Onde já se viu um adulto ter medo das coisas, né? Então a gente pega. Um adulto também não pode se sentir rejeitado, né? Então a gente sempre coloca uma capa como se a gente não tivesse nada disso. Só que isso está lá dentro da gente. Foi a sua construção da sua vida na infância, da sua vida na adolescência e na juventude. Isso é você. Só que como você hoje, como um adulto, você aprendeu que você não pode ter essa atitude de criança, né? Então você não vai demonstrar nada disso. Só que isso te sacode, né? Porque está dentro de você. Então, às vezes, isso te sacode a ponto
de você, às vezes, não dorme à noite com as suas preocupações, né? As suas inseguranças todas, elas vão se manifestar quando você está sozinho com você. Você vai ter até sintoma físico por conta dessas coisas, que você não pode demonstrar para as pessoas, né? Como é que um adulto vai sentir tanta coisa assim? Só que você não para pensar que você está cheio de impressões em você. São como carimbo. Falaram muita coisa que você era, ditaram muitos adjetivos para você e que muitas vezes você se impressionou com aquilo. Aquilo ficou em você e você nunca parou para pensar se você é realmente o que falaram que você é. Se fosse para você fazer uma lista de adjetivos seus que você mesmo se dá, como seria essa lista? Eu tenho muita curiosidade de saber. Se você tiver um minutinho para parar e fazer uma lista assim, você faz e coloca pelo menos 3 aqui para mim nos comentários. Vai ser muito legal saber o que é que você pensa de você, quais são as suas qualidades que você considera. E também, se você tiver medos e inseguranças, tá tudo bem. Um adulto tem isso também. Você pode também expressar quais são os medos que você tem, o que é que te dá insegurança. Você tem medo do futuro? O que é que vai ser de você no futuro? Você tem, preocupação com o mundo, como que o mundo tá? Todas essas coisas que a gente, às vezes, não expressa no nosso dia a dia com as pessoas, isso está aqui em você, isso está em você. Então, a gente, para poder cuidar de tudo isso, a gente precisa parar para olhar primeiro e ver o que é que eu tenho, né? Por que que às vezes eu quero caminhar, eu quero fazer alguma coisa e eu tenho tanto medo e tanta insegurança, eu tenho medo de não conseguir fazer direito e as pessoas ver que eu não consegui fazer. Eu não encaro isso como uma coisa normal na minha vida. Eu não consegui fazer X coisa. Às vezes a minha habilidade não está naquilo, ou eu não tenho preparo suficiente para fazer aquilo, mas não significa que eu não posso adquirir. Mas como eu venho lá da minha infância com algumas rejeições, se riram de mim na escola quando eu não consegui fazer alguma coisa, não consegui desenvolver tal exercício, aquilo me impressiona, aquilo fica em mim. Então, toda vez que eu vou realizar alguma coisa, eu vou ter esse medo, porque aquela sensação, por mais que eu não quero colocar ela mais na minha vida, porque agora eu sou um adulto, ela está lá, ela vai se apresentar. Quando você tiver que fazer alguma coisa diferente, que outras pessoas vão ver você fazendo, aquela sensação da criança que riram dela quando ela não conseguiu fazer certo exercício, aquela sensação vem, aquela emoção vem. Por isso que a gente precisa olhar muito para trás, às vezes, nesse bom sentido, de ver onde a gente ficou enroscado. É como uma mangueira, né? Você liga a mangueira na torneira e segue com a mangueira. Em determinado momento, se parar de sair água na mangueira, é porque a mangueira está dobrada, né? Você vai ter que voltar lá para ver onde a mangueira está dobrada, para você desdobrar. E aí a água seguir o seu fluxo. Não é assim? A nossa vida é mais ou menos isso. Quando você vê que você tem entraves na sua vida, coisas que você quer fazer, só que você tem esse impedimento interno, que é aqui dentro que te bloqueia, porque você não sente segurança, você acha que você não é o suficiente para fazer aquilo. Então, vamos voltar para ver se a nossa mangueira, onde que nossa mangueira está dobrada? Provavelmente você tem um entrave lá atrás.
e você vai precisar olhar qual esse entrave, dar uma arrumada na casa, como se diz, né? E aí você seguir em frente. A gente, sim, a gente é cheio de impressões, de coisas do passado. E a gente precisa olhar para essas coisas, sim. Porque às vezes na vida de adulto, a gente fica tão adulto, né? Um ser tão responsável, né? Que as pessoas precisam também ver que a gente é capaz das coisas, porque a gente é muito sério, que a gente até desaprende a sorrir, né? Quantas vezes a gente não se olha no espelho e vê aquela figura carrancuda, séria demais? Porque tudo fica tão sério pra gente que a gente não sorri mais. Então vamos olhar para essas coisas. Vamos cuidar da gente. A pessoa mais importante desse mundo sou eu. Eu em primeiro lugar. Quando eu arrumo a minha casa, quando eu cuido de mim, eu consigo cuidar das coisas à minha volta. Então, essa é a chave para a gente resolver as nossas questões. Vamos olhar para a gente. Quando você for lá atrás e você pensar na sua criança, na criança que você foi um dia, né? Tem pessoas que nem lembram mais de como foi. Tem pessoas que não conseguem lembrar da sua infância. Isso é muito triste. Eu já passei por isso. Eu precisei de muita terapia para poder voltar na minha infância e ver como foi a minha infância, rever coisas legais que aconteceram, porque infelizmente a gente fica com mais impressões ruins, a gente guarda mais, né, as impressões ruins do que as impressões boas. Então a gente voltar, ver quem eu fui, que criança que eu fui, que adolescente que eu fui, quais foram os momentos que eu fiquei com vergonha de ser eu. Isso é muito legal e muito importante de você fazer. Qual o momento que você sentiu vergonha de ser você, vergonha de se expressar? Porque tudo isso reflete agora na tua vida de adulto. Para pensar um pouquinho sobre isso. Quando você conseguir fazer isso, você olha para essa criança, olha para essa adolescente e diga para ela: ok, você se impressionou com muita coisa, mas agora eu sou um adulto, eu estou aqui e posso cuidar de você. Acolhe, abraça essa criança, abraça esse adolescente, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida de adulto. A gente, às vezes, rejeita quem a gente foi, só que você só vai conseguir estar aqui nesse momento inteiro com você quando você acolhe e abraça quem você já foi, uma criança e um adolescente. Então faça isso por você, que isso é autoamor, isso é autoconhecimento. É sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Eu espero que esse assunto te traga muitas reflexões boas e positivas. E se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like e se inscreve nesse canal para a gente continuar aqui com o nosso trabalho de autoconhecimento e autoamor. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.